Olá, meu nome é Johnny Huertas, sejam bem-vindos ao curso de Bombas Hidráulicas. Vamos começar este vídeo lembrando que no vídeo anterior comecei o curso falando das máquinas de fluxo. Foi falado sobre a importância das máquinas de fluxo, a definição das máquinas de fluxo e duas formas de classificar as máquinas de fluxo. Neste vídeo vou falar sobre as máquinas volumétricas. Vou mostrar as principais características das máquinas volumétricas e quais são os tipos de máquinas volumétricas que existem e como trabalham. Antes de começar a falar sobre as máquinas volumétricas, vamos lembrar o diagrama de classificação baseado nas características de escoamento das máquinas de fluxo. Vemos que temos dois grandes grupos de máquinas de fluxo, as máquinas de fluxo volumétricas e as turbomáquinas. Vemos também que dentro do grupo das máquinas volumétricas temos também outros subtipos de máquinas de fluxo. Este vídeo trata especificamente sobre todas estas máquinas volumétricas. Na verdade, as máquinas volumétricas podem apresentar mais subtipos dos que os apresentados no diagrama anterior. Aqui vão ser apresentados a maioria dos tipos de máquinas volumétricas. Como no diagrama anterior, veremos também neste diagrama que as máquinas volumétricas se dividem em dois grandes grupos, as máquinas alternativas e as máquinas rotativas. As máquinas alternativas podem ser de dois tipos, as de pistão ou êmbolo e as de diafragma. Ao mesmo tempo, as máquinas de pistão podem ser de simples efeito ou de duplo efeito. Este tipo de classificação é igual para a máquina alternativa de diafragma. Elas podem ser de simples efeito ou de duplo efeito. As máquinas volumétricas rotativas podem ser classificadas entre aquelas que apresentam um único rotor e as de rotores múltiplos. As máquinas de rotor único podem ser de engrenagens, de lóbulos, de palhetas e de rolos. As máquinas volumétricas de rotores múltiplos podem ser de engrenagens, rotores lobulares, pistões oscilatórios e parafusos. Entretanto, alguns autores consideram outros subtipos dessas máquinas, além dos apresentados aqui, mas por serem pouco comuns, não serão citados nesta classificação. Para começar a falar sobre as máquinas volumétricas, precisamos identificar suas principais características. Baixas e médias rotações. Para adicionar energia a um fluido, as máquinas volumétricas não precisam de trabalhar com altas rotações no seu órgão impulsor, potência específica média ou baixa. Como não são necessárias altas rotações, consequentemente a potência específica não precisa ser alta. Várias têm dispositivos com movimento alternativo. Como foi visto anteriormente, um dos tipos de máquinas volumétricas são as máquinas alternativas. Nesse caso, há um movimento alternativo de alguns elementos da máquina que são importantes para seu funcionamento. Altas e muito altas pressões de trabalho. Máquinas volumétricas têm como característica fundamental a capacidade de fornecer escoamento com altas pressões. Isso as torna muito úteis em processos onde a pressão do fluido é uma necessidade operacional, por exemplo, compressores ou bombas de óleo. Outras características das máquinas volumétricas é que elas são adequadas para operar com fluidos de viscosidade elevada. Óleos são o tipo de líquido que as máquinas volumétricas podem trabalhar. Este tipo de máquinas favorece o deslocamento de fluidos viscosos que as turbomáquinas não conseguem. Na maior parte dos casos, tem vazão intermitente. Isso se aplica mais às máquinas volumétricas alternativas, onde porções de volume são deslocados devido às características da máquina. A energia cinética não tem papel significativo no processo de transformação da energia. Efetivamente, máquinas volumétricas não se baseiam na transformação de energia cinética fornecida por um elemento rotatório que opera em altas revoluções por minuto, para depois transformar esta energia em energia de pressão. Seu princípio é outro. Projeto hidrodinâmico e as características construtivas são mais simples. Na maioria dos casos, o projeto hidrodinâmico é mais simples, já que aspectos como componentes vetoriais das partículas do fluido, turbilhonamentos, cavitação, etc., não afetam o projeto destas máquinas.
Nas máquinas volumétricas é possível de se trabalhar com diferentes fluidos, desde líquidos como água, óleo, até gases como freon e amônia. Tanto bombas que movimentam líquidos aumentando sua energia de escoamento, até compressores que movimentam gases, são consideradas máquinas volumétricas. O princípio de funcionamento de uma máquina de fluxo volumétrica se baseia no preenchimento de um espaço dentro da máquina para depois ser deslocado no sentido do escoamento que se precisa. Este fluido, como foi mencionado, pode ser líquido ou gás. Então, olhando de novo para o diagrama de classificação das máquinas volumétricas e considerando os dois grandes grupos de máquinas de fluxo volumétricas, as máquinas alternativas e as rotativas, vamos começar a falar primeiro das máquinas alternativas. As máquinas alternativas, também chamadas de pistão ou êmbolo, apresentam características específicas que as diferenciam de outras máquinas. Dentro destas características, temos que elas são conhecidas também como máquinas de deslocamento positivo. Considera-se deslocamento positivo ao deslocamento de porções definidas de volume no sentido da necessidade do fluido, convencionalmente chamado de sentido positivo. Possuem espaços definidos que podem ser chamados de câmaras. Para deslocar volumes de fluidos, são precisos espaços bem específicos que precisam ser preenchidos dentro da máquina de fluxo, que são chamados de câmaras. Há o movimento de um órgão propulsor, energia de pressão. Como em toda máquina operatriz, energia mecânica é adicionada ao fluido. Isso, neste tipo de máquina de fluxo, se caracteriza por um elemento que imprime pressão a um fluido previamente confinado em um dado espaço. A partícula do fluido tem a mesma trajetória que o órgão propulsor. Para um dado volume de fluido preencher a câmara e depois ser deslocado no sentido da necessidade do escoamento, as partículas do fluido são admitidas ou succionadas pelo elemento propulsor e acompanham a mesma trajetória deste elemento até a sua posição de descarga. Na figura pode-se observar as partes mais importantes destas máquinas: a câmara, o pistão, o êmbolo e uma das válvulas, nesse caso a válvula de descarga, que é uma válvula de retenção. A característica principal deste tipo de máquinas de fluxo é que uma partícula líquida em contato com o pistão, que é o responsável de comunicar a energia, tem aproximadamente a mesma trajetória que a do ponto B do pistão com o qual está em contato. Por exemplo, na máquina alternativa de pistão ou êmbolo, representada na imagem, a partícula líquida A tem a mesma trajetória retilínea do ponto B do pistão, exceto nos trechos de concordância inicial e final, 0C e C1. Nas máquinas volumétricas alternativas, o aumento da pressão se produz reduzindo o volume do fluido confinado hermeticamente na câmara de compressão. Este tipo de máquinas volumétricas apresenta uma descarga intermitente do fluido. Pode ser observado no vídeo que uma máquina volumétrica alternativa precisa que o órgão propulsor, pistão e haste esteja vinculado a um sistema de biela e rotor. Além disso, outros elementos como vedações, que podem ser gachetas com anéis de vedação, vara de conexão, válvulas de admissão e de descarga, até uma válvula de alívio, são necessários. A haste do pistão sempre estará vinculada à vara de conexão, que estará conectada à biela, que devido ao seu movimento rotatório permite o movimento linear do conjunto haste-pistão. Válvulas de admissão e descarga são muito importantes porque trabalham de forma alternada, permitindo o preenchimento e a descarga do fluido da câmara. Quando o pistão se retrai, succionando o fluido, somente a válvula de admissão permanece aberta, enquanto a válvula de descarga permanece fechada. E quando o pistão se contrai, comprimindo o fluido, o processo inverso acontece. A válvula de descarga se abre e a de admissão fecha. A válvula de alívio é acionada quando, trabalhando com gases, for necessário liberar o fluido por excesso de pressão, que pode virar danificado dos componentes. Os anéis de vedação permitem que o fluido
que será admitido na câmera no vaze para o lado oposto do êmbolo. As máquinas volumétricas alternativas podem ser de simples efeito ou de duplo efeito. As máquinas de simples efeito trabalham com o preenchimento da câmera pelo fluido de trabalho quando há uma retração do pistão, o qual será descarregado quando o pistão realize a contração. Isso faz com que seja necessário somente uma válvula de admissão e uma válvula de descarga. Como mencionado anteriormente, para preencher a câmara, a válvula de admissão se abre e a de descarga se mantém fechada. Na descarga do fluido, o processo se inverte. As válvulas têm a característica de se abrirem quando se atingir uma determinada pressão. À medida que aumenta a pressão, cai a vazão. A pressão é um aspecto importante. Também temos as máquinas volumétricas alternativas de duplo efeito. Neste caso, quando o pistão no êmbolo é retraído, uma das válvulas de admissão se abre, permitindo o preenchimento da câmara. Mas quando o êmbolo se contrai, é o lado oposto do pistão que começa a ser preenchido pela abertura da segunda válvula de admissão. Fica implícito que quando o pistão se retrai, haverá descarga do fluido do lado da câmara onde se encontra a haste. As máquinas volumétricas alternativas de diafragmas são um tipo de máquina de fluxo de deslocamento positivo muito especial, pois utiliza, ao invés de um elemento rígido, que é o pistão, para preencher a câmara, um elemento flexível, que é a membrana ou diafragma. Neste tipo de máquinas volumétricas, o aumento da pressão se realiza pelo empurrar de uma parede elástica, membrana ou diafragma, que varia o volume da câmara, aumentando-lhe ou diminuindo-lhe alternativamente. Uma das válvulas de retenção, que são normalmente bolas de elastômero, controlam que o movimento do fluido se realize da zona de menor pressão para a de maior pressão. Com a ação dos atuadores, o diafragma se agacha dentro e fora da câmara de líquido. Quando o diafragma se projeta para fora da câmara, o volume da câmara aumenta e a pressão dentro da câmara diminui, fazendo com que a válvula de entrada abra e o fluido seja succionado para dentro da câmara. Quando o diafragma se projeta na câmara, o volume da câmara diminui e aumenta a pressão que abre a válvula de saída e o líquido é bombeado para fora da câmara. O diafragma não tem nenhum movimento de fricção com a câmara. Não há necessidade de nenhum elemento de vedação ou forro. A máquina volumétrica alternativa de diafragma é uma máquina que apresenta controle mecânico, hidráulico ou pneumático para movimentar a membrana. A imagem mostra uma máquina de diafragma de simples efeito, pois a máquina apresenta uma única membrana, uma válvula de admissão e de descarga e um sistema de movimentação da membrana. Neste tipo de máquinas podem ser obtidas pressões definidas e o material transportado não tem contato com nenhum outro fluido. Existem duas versões de uma máquina volumétrica alternativa de diafragma. A de simples efeito apresentada nesta imagem e a de duplo efeito. Quando o fluido que se deseja escoar é um líquido, a máquina é chamada de bomba de diafragma. As máquinas alternativas de diafragma também podem ser de duplo efeito, como mencionado anteriormente. Os elementos mais importantes são, nesse caso, duas válvulas de admissão e duas de descarga, duas membranas ou diafragma, e um sistema de atuação que permite que a membrana aumente o volume de uma das câmaras, diminuindo sua pressão, enquanto diminui o volume de outra câmara, aumentando sua pressão. O sistema de atuação pode ser pneumático e é necessário que seja alternado, ou seja, um pistão empurra a membrana quando o atuador é acionado para o pistão contrair no lado da máquina, enquanto o outro pistão pneumático efetua a retração da membrana. Voltando de novo ao diagrama de classificação das máquinas volumétricas, vemos que temos um segundo grande grupo que são as máquinas volumétricas rotativas. Como mencionado anteriormente, as máquinas volumétricas rotativas são também máquinas de deslocamento positivo e se classificam em dois grupos, as de rotor único e as de rotores múltiplos. Nas máquinas com rotor único, temos as máquinas rotativas de engrenagens, de lóbulos, de palhetas e as de rolos.
alguns autores consideram mais outros tipos de máquinas que não estão sendo considerados aqui. Então agora vamos falar sobre as máquinas volumétricas rotativas. Nas máquinas volumétricas rotativas, o fluido recebe a ação de forças provenientes de uma ou mais peças dotadas de movimento de rotação, que comunicam energia de pressão e provocam seu escoamento. Um aspecto comum nestas máquinas é que geralmente só um dos elementos rotativos está vinculado ao motor elétrico que fornece o trabalho mecânico. A descarga e a pressão do líquido bombeado sofrem pequenas variações quando a rotação é constante. As máquinas volumétricas rotativas se caracterizam porque o escoamento não é alternado, e sim contínuo. Nesse tipo de máquinas, a partícula líquida A tem aproximadamente a mesma trajetória circular que a do ponto B do dente da engrenagem, exceto nos trechos de concordância na entrada e na saída do corpo da bomba. Diferentemente das máquinas volumétricas alternativas, as máquinas de fluxo volumétricas rotativas não apresentam válvulas que permitam controlar o fluido na aspiração e na descarga. Podem trabalhar com líquidos muito viscosos e com sólidos em suspensão. Conseguem atingir pressões muito elevadas de até 3.500 metros de coluna de água. Podem transportar fluidos como graxas, óleos vegetais e minerais, melaço, tintas e vernizes, argamassas e outros. A máquina volumétrica rotativa mostrada na imagem é uma máquina de engrenagens. Nas máquinas de engrenagens, rodas dentadas trabalham no interior de uma carcaça cuja característica mais relevante é que entre os dentes das engrenagens e a carcaça haja mínima folga. O fluido confinado é deslocado entre os vãos das engrenagens e forçado a sair pela tubulação de descarga. Para uma determinada rotação, a descarga e pressão são praticamente constantes. Outro tipo de máquinas volumétricas rotativas são as máquinas volumétricas rotativas de lóbulos. As máquinas rotativas de lóbulos são mais apropriadas para mover e comprimir gases, sendo utilizadas também para movimentar líquidos viscosos. Existe um lóbulo motor e outro livre montados ortogonalmente. Essas máquinas podem ser de lóbulos duplos e lóbulos triplos. Temos as máquinas rotativas de lóbulos duplos e lóbulos triplos mostradas na imagem. A bolsa de líquido aprisionada na secção é conduzida até o recalque. Outro tipo de máquina volumétrica rotativa é a máquina de palhetas. As máquinas volumétricas de palhetas deslizantes têm palhetas radiais, que podem ser 4 a 8, que pela ação centrífuga deslocam-se em direção à carcaça sobre a qual deslizam. O rotor é montado excentricamente e sua velocidade é limitada a 300 revoluções por minuto para mover gases, podendo ser utilizada também para bombeamento de líquidos. Outro tipo de máquinas rotativas são as máquinas rotativas de rolos. Esta máquina também apresenta uma carcaça, mas o elemento propulsor é um conjunto de rolos. O rolo tem formato que se assemelha aos lóbulos das máquinas rotativas de lóbulos. Como nas outras máquinas rotativas, um dos rolos está vinculado ao motor. A bomba peristáltica, que não está sendo considerada no diagrama de classificação das máquinas volumétricas, consiste numa roda excêntrica dotada de 2 ou 3 roletes que comprimem um tubo de borracha muito flexível e resistente. A passagem dos rolos comprimindo o tubo determina um escoamento pulsativo do líquido contido no tubo. Percebe-se que o líquido passa ao longo do tubo sem contato com qualquer outra parte da bomba. É utilizada em líquidos altamente corrosivos, como ácidos, banhos eletrolíticos, líquidos abrasivos, viscosos, líquidos venenosos, etc. Este tipo de bomba é utilizada na circulação extracorpórea do sangue durante intervenções cirúrgicas do coração, funcionando como um coração artificial. Finalmente, podemos citar a máquina volumétrica rotativa de eixo excêntrico.
neste tipo de máquina, um elemento com o mesmo formato da carcaça apresenta movimentos rotatórios excêntricos. Tem algumas características interessantes, como fluxo suave e baixa vazão, o que a torna excelente bomba dosadora. Dosagem precisa, não possui vedações dinâmicas, gachetas ou selos mecânicos, baixíssima taxa de cisalhamento, conservando as características do produto bombeado, vazão constante, mesmo quando sujeita a grandes variações de pressão de descarga e viscosidade do produto bombeado. São excelentes para a alimentação de trocadores de calor. E também são autoaspirantes, mesmo partindo a seco. Então, para concluir, neste vídeo foram apresentadas as máquinas volumétricas. Neste vídeo foram mostradas as máquinas alternativas e rotativas. Foram apresentados seus princípios de funcionamento e mostrados os principais tipos destas máquinas. No próximo vídeo falaremos das turbomáquinas.